Boa noite, sejamos todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Queremos agradecer nosso querido irmão Roque e o Tiago que estão aqui fazendo essa harmonização, a importância da música, né, na harmonização dos nossos pensamentos, ela é muito grande. Então, todas as vezes que a gente faz a palestra da área da família, do DEFIGE desta casa, a gente pede para que os meninos venham cantar. E os nossos meninos já estão assim, meninos que estão na faculdade, meninos que estão trabalhando de plantão, menino que viaja. Então a gente vai aí contando com a colaboração daqueles que estão, e o Roque veio muito carinhosamente com o Tiago nos auxiliar, e a gente agradece imensamente. Queridos irmãos, hoje é sexta-feira, a gente tem essa palestra que é dedicada à família, porque na casa de Sebastião Martins nós temos um departamento que chama-se DEFIGE, que é a Diretoria de Infância, DEFIGE, Diretoria de Família, Infância e Juventude. E nós trabalhamos aqui com as famílias todos os dias, mas no sábado muito especialmente, no horário da evangelização e da mocidade, que começa às 10 horas, nós temos aí uma atividade com o grupo da família. Quaisquer que sejam as pessoas que queiram participar conosco, que fazem parte deste núcleo familiar, SESUM, Núcleo Bandeirante, Distrito Federal e em torno, pode vir que a casa está aberta, as portas estão abertas e nós estamos aqui para recebê-los e ficaremos muito felizes com a presença de vocês. Hoje o nosso tema, o André Nonato é o nosso companheiro que vai trazer essa fala. O André Nonato, ele é psicólogo, ele hoje está como vice-diretor do DIGE, da Federação Espírita do Distrito Federal, que é o Departamento de Infância e Juventudes, de lá, da Federativa, e ele também é psicólogo, só que aí ele também trabalha, e hoje é sexta-feira, mas ele já chegou, está estacionando ali, e é por isso que a gente fez mais um pouquinho de música, porque faz parte também do processo de harmonização. Eu trouxe aqui uma leitura diferente hoje, no sentido do que a gente faz todos os dias, que a gente lê da coleção Fonte Viva em geral. Mas como nós vamos falar de família, e a nossa mentora do trabalho, da atividade do sábado, da nossa evangelização infantil, é Joana de Ângeles, nós trouxemos aqui o livro Constelação Familiar, que é o livro que nós estamos fazendo o estudo dentro do grupo da família, para que a gente lesse aqui um pouco, como leitura de abertura, né? A lição 27 deste livro, que tem como tema integração na família. Essa psicografia desse livro é pelo nosso irmão Divaldo Pereira Franco, e Joana de Ângeles é a mentora espiritual do nosso irmão. Ela começa dizendo assim: hoje a família é considerada como um conglomerado de pessoas pertencente a um grupo sanguíneo, encontrando-se a maioria delas em desconcerto, padecendo atrozes conflitos e vigorosa desestruturação. Isso aqui não é nenhuma novidade, né, que a mentora traz para a gente, mas é um fato constatado que nós, enquanto espíritas, cristãos, homens de bem, precisamos alertar para esse chamamento, né, porque não é à toa que a mentora vem trazer novamente ou mais claramente, dentro de um processo doutrinário, essa questão, principalmente dos conflitos e da desestruturação no núcleo familiar. E ela continua dizendo que distantes, pais e filhos, vivem as próprias experiências no cenário existencial, sem a comunicação interpessoal, que seria indispensável para o entendimento das questões a todos pertinentes e dos desafios que se multiplicam variados. Então aqui nós estamos falando de pais, filhos,
pessoas que estão convivendo no mesmo lar, no mesmo espaço físico, mas que estão distantes. E essa não é a proposta da unidade familiar. Joana nos diz que a família, ela é a célula máter da sociedade. É na família, e a doutrina espírita também nos traz essa informação, de que nós nos reunimos, irmãos queridos e menos queridos, através das reencarnações, para fazermos aqui na encarnação presente um ajuste ou uma recomposição desses que são mais afins, para que a gente se fortaleça, para dar continuidade às nossas jornadas. Então, Joana diz que a perda da identidade afetuosa nesses núcleos familiares em que as pessoas estão distantes, afasta os membros que a constituem, preservando os interesses egoístas aos quais cada qual mais se apega, em luta reinha entre os diversos membros, sempre disputando a fatia mais lucrativa. Ela quer dizer aqui com isso que nós estamos junto nesse núcleo familiar com uma proposta imaterial ou espiritual, pode vir, meu irmão querido, com a proposta espiritual. A gente nasce para cumprir uma proposta divina que está dentro da nossa necessidade de evolução, e a reencarnação é a oportunidade que a gente precisa e que nos é dada por Deus, e nós estamos nos engalfinhando ou nos perdendo nos processos sociais, no distanciamento que nós estamos mantendo uns entre os outros e primando muito pelos valores materiais. Então hoje é um pouco disso que o nosso irmão veio falar, a quem a gente já quer agradecer. Nós vamos fazer a nossa prece inicial e já passar a palavra para você. Por quê? Porque esses conflitos que nós falamos e esses desarranjos, esses movimentos que são contrários dentro do próprio núcleo familiar, estão propagando uma ideia de que as separações resolvem os problemas. E a gente vai caminhando com os ensinamentos doutrinários aqui para a gente ver que não é por aí a proposta divina para as nossas famílias. Então vamos fechar os nossos olhos físicos, isso é um convite para quem ficar à vontade, para que nós possamos agradecer a Deus mais uma vez pelo dom da vida, pela oportunidade rica de aqui estarmos, nesse espaço que é de ensinamento, de aprendizagem, em que espíritos amigos, mentores espirituais, trabalhadores inúmeros da seara do Mestre Jesus se reúnem para compor conosco, nos abastecendo das forças de que precisamos para darmos continuidade às nossas jornadas. E assim nós pedimos a Jesus que permaneça conosco, que ilumine o nosso irmão e que ponha no coração de cada um de nós a melhor vibração para que nós possamos sair daqui levando tudo aquilo que nós necessitamos, não só para nós, mas também para a humanidade como um todo. Que assim seja. Meu querido, a palavra é sua. Obrigadão de novo. Boa sorte. Jesus nos abençoe. Sempre uma alegria enorme estar aqui. O dia de hoje, ele inicia uma colaboração que há muito tempo eu tenho esperado entre a área de infância e juventude e a área da família da Federação Espírita. Está aqui 2 representantes de um tema que muito nos toca, que é o fortalecimento das famílias, mas de alguma sorte o que nos toca, o que mais tem tocado, é a desarmonia nesses lugares.
A desarmonia familiar parece que tem sido naturalizada. A doutrina espírita, de certa forma, vai nos explicar que existe um motivo pelos quais talvez existam muitas dificuldades dentro do ambiente familiar. A família é esse lugar, esse cadinho, esse ambiente de aquecimento, onde as matérias são transformadas, onde aquilo que antes era dor vai se transformar em amor. Pode ser nessa encarnação, pode ser na próxima, pode ser em muitas, mas nós nos amaremos a todos. E eu acho isso muito bonito. Não importa que qualidade de vínculo se estabeleçam entre os seres, por mais negativa que seja, em algum momento na história nós aprenderemos a nos amarmos. Mas numa sociedade onde ainda se pensa muito em olho por olho, dente por dente, entre interpretações da lei de causa e efeito, né? Se você fez alguma coisa comigo, você tem que receber em troca. Uma lógica onde às vezes nós queremos mais a vingança pelas coisas que são feitas conosco, ou numa lógica onde nós queremos estar certos, e aí tem a exaltação do orgulho, da vaidade e sobretudo do egoísmo. Em sociedades como essas, é inevitável que haja conflitos e hajam dificuldades. E para isso veio Jesus. Jesus veio mostrar, através das palavras, dos seus ensinamentos, dos seus apóstolos, os que vieram antes dele e depois dele, que existe um jeito de fazê-lo. Tem um jeito melhor de fazer. E aí, esse jeito é meio trivial, né? A gente só precisa se amar. Tem a ver com se amar. A manutenção da família tem a ver com amor. A multiplicação da família também tem a ver com amor. Mas a espiritualidade, sobretudo a ignorância, adora pegar palavras nobres e trocar o sentido ao longo dos séculos. Então, quando eu falo de amor, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se alguém vira para outro e fala, eu te amo, deu para entender o que ele falou? O amor pode ter uma visão mais gosto de você, o amor pode ter uma visão mais desejo você, o amor pode ter uma visão mais entrego minha vida por você. Então, a mesma palavra, tirando de contextos, ela vai perdendo um pouco do peso. E a espiritualidade, Kardec nos alerta que se a gente tivesse uma palavra para cada tipo de pensamento, a gente não ia ter conflito. Esse amor que Jesus fala é um amor muito mais elaborado. Se fosse uma escala de amor do chão ao teto, o amor de Jesus, lá em cima. E o amor que resolve as relações familiares está aqui, no meio para cima. E tem um amor que não resolve muito não, que está mais ligado a apego, está mais ligado a gostar. Os filósofos antigos dividiram esse amor em 3 grandes grupos. Platão vai falar do amor eros, que é o amor à matéria, amor ao estético, amor ao belo. A palavra erótico vem daí. Mas ele também vai falar que existe um amor filia, um amor frater, um amor de afiliação, fraternidade, de irmandade, que é uma evolução desse eros. E que todos nós caminhamos para um lugar, que é esse amor entregue por Deus, que Jesus sente, que Jesus aponta, chamado de ágape, que é um amor que não pede em troca, não é empréstimo de amor, é doação de amor. E pedir emprestado amor, usar a palavra para pedir emprestado, é um dos maiores movimentos de conflito que nós temos nas relações humanas.
Eu confundo amor com apego. Namorados, quando estão apaixonados, aquela paixão é uma coisa linda, né? Os primeiros 2 anos de paixão é uma espécie de demência temporária. A cabeça para de funcionar, a gente para de comer direito, não vai para sente a falta física, mas isso é químico funcionando. A vida é tão maravilhosa que ela dá aquele momento para que você decida transformar aquela paixão em amor. E aí quando vem o amor vem junto com o apesar da pessoa não fazer o que você quer. O amor vem junto com ela não está me tratando do jeito que eu gostaria, mesmo assim eu amo. O amor vem junto com as falências, e apesar de não ser perfeito, eu começo a decidir amar. Aqueles que conseguem decidir este lugar de diminuir o eu para amar, são os que estão inscritos nas soluções familiares. Eu vou falar... Esse tema é importante porque 4, hoje em dia, dados de 2021, 4 casamentos, 1 vai se separar. Cadê meu ó? Quando eu falo coisas importantes, eu faço cara de importância, vocês fazem oh. A cada 4 casamentos, 1 vai se separar. Dados de 2021, é provável que tenha piorado. Ok? Significa que eu tenho 25% desse grupo que está ali, fazendo os votos de amor. Alguma coisa vai acontecer e vai haver a separação. Dados nacionais esses. Mas eu diria que talvez uma estatística ainda menor, mais interessante, seria quantos casais vão manter o amor ao longo da vida. Desses 3/4 que ficam juntos, quantos que vão conseguir estabelecer o compromisso de amor? Porque a família, no momento inicial, quando 2 pessoas resolvem, 2 seres resolvem se juntar para dar manutenção no afeto, no carinho, sendo heteroafetivo, homoafetivo, tanto faz, mas os 2 seres vão se dedicar um ao outro e aprender a amar, aprender a enfrentar o seu egoísmo ao lado para construir uma vida conjunta. Quando isso acontece, há um estabelecimento de um compromisso, de uma espécie de pacto, de que eu estarei ao seu lado. Nós colocamos algumas frases bonitas, como na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, não é isso? Em todos os momentos eu estarei do seu lado. E esse grau de compromisso, hoje em dia, num mundo onde eu prefiro as facilidades e não quero as dores, quanto mais a sociedade diz que o sofrimento é alguma coisa errada, de que a dificuldade não pode existir, esse na alegria e na tristeza vai perdendo sentido. E eu tenho hoje muitas pessoas com baixa resistência à frustração. Quando começa a dar errado, é mais fácil abrir mão do que ir lá e resolver a questão. Então nós estamos vendo aí movimentos naturalizantes, onde antigamente você falava de namorar, noivar e casar. Os meus filhos, os mais velhos, estão na faixa dos 22, dos 20, e aí eles vão conversando comigo sobre, não, namorar é coisa séria. Agora, namorar é uma espécie de casamento. Eles têm um comportamento juvenil aí, de ficante premium, ficante constante, mas o compromisso é algo assustador. O namoro parece que é um compromisso enorme. Vou falar com as gerações anteriores, ouvindo minha avó, ouvindo minha mãe, namoro era coisa séria, é verdade, mas era o momento em que eu tinha para conhecer e decidir se eu iria ou não me comprometer para o resto da vida com aquela pessoa. E esse tipo de compromisso, a sociedade levava mais a sério.
Hoje em dia, nós estamos tendo uma dificuldade com essa palavra, compromisso. Amor está ligado a respeito e compromisso. Tendo respeito e compromisso, e você se lascando um pouco pela pessoa, vai nascer um subproduto, vai nascer uma coisa que a gente chama de amor. Então, para eu ter amor, eu preciso amar. Aí é que está. Então eu preciso entender o que é esse verbo, tá bom? Eu vou passar algumas coisas para você. Por que a gente está falando sobre família hoje? Porque a família é a base da sociedade. A doutrina espírita nos alerta o tempo todo sobre a importância dela. No momento em que a família começa a cair, ela deixa de perder significado, ela ganha significados negativos ou menores. Família como um ambiente apenas de convívio rápido, ou família apenas como um ambiente de dores e problemas, ou é fácil romper famílias. Quando isso acontece, em geral, a sociedade inteira começa a sofrer. Isso ao longo da história humana. Hoje nós estamos num momento onde nós temos muitas informações, mas nunca na história tiveram tantas dores emocionais. Nunca na história nós tivemos tanta depressão e ansiedade, tantos transtornos relacionados às emoções. Então nós temos famílias com melhores condições de saúde, melhores condições alimentares e piores condições relacionais. Portanto, nós que trabalhamos com jovens, nós sabemos que grande parte daquele trabalho não está ali no que a gente está fazendo. Nós entregamos todo o nosso amor para a infância e para a juventude. Um dia, 2 horas, 2h30 da semana, e ela volta para um lar que, se não souber acolher aquela informação, vai criar na criança e no jovem um desconforto de: eu vejo uma coisa ali e aqui dentro é diferente. E isso, no final das contas, vai afastando os jovens. Eles vão crescendo e eles vão se afastando da relação com aquilo que estão aprendendo na evangelização. Portanto, eu não consigo educar um jovem sem educar a família. Todo evangelizador começa a entender que o trabalho de evangelização dele não é com aquele indivíduo, é com todo o grupo que com ele está vinculado. Isso nos chama a atenção, porque também é assim no centro espírita. Eu não posso entender que são vocês, você que está aqui, que veio procurar o centro espírita, que é você a pessoa, o objeto de atuação do centro. Não é. O objeto de atuação do centro é sempre você e sua família. A doutrina espírita é extraordinária, é o melhor conteúdo, então ela responde a coisas importantes. Todas as dores são respondidas com as leis morais. Se você percebe as leis morais e as aplica, você não sofre. Espera aí, ó. Se você pega a parte 3ª do Livro dos Espíritos, entende e aplica, não tem sofrimento na sua vida. Se qualquer dor ou sofrimento que você passe, é por uma não compreensão de alguma daquelas 10 leizinhas ali. Então, se eu tenho o melhor conteúdo preciso, e esse melhor conteúdo, ele tem condição de evitar separações, ele tem condição de evitar conflitos familiares, ele tem condição de evitar conflitos geracionais. Mas isso ainda não foi. Tem livros maravilhosos de Emmanuel, tem livros de Joana de Ângeles, eu os estou lendo agora para esse trabalho ao longo do ano. Muitas orientações sobre família, e eles vão falar de uma forma geral sobre compromisso, amor, respeito. Amor como produto do verbo amar. Respeitar, escutar, participar, tocar, sorrir, tolerar. Quando você junta isso tudo, acontece uma coisa, que é o amor. Então, como psicólogo, eu ouço pessoas chegando para mim: eu não amo mais o meu marido. Aí eu escuto isso e falo: então tá fácil. É esse o problema? É. Então ficou fácil. Pensei que fosse uma coisa mais séria.
Mas como assim fácil? Não, se você não ama, é só voltar lá e amar. Volta lá, faz um checklist do que é esse amor e aplica. Porque nós vivemos imaginando, a sociedade hoje pede que você sinta para depois fazer. Tem que estar bom para trabalhar, aí eu vou trabalhar. Tem que estar bom para namorar, aí eu vou namorar. Tem que estar bom, meu casamento tem que estar bom, porque aí quando ele está bom, aí sim eu vou amar meu marido. E a espiritualidade, pensa bem, a encarnação é o inverso disso. Você encarna para sentir, para aprender. Então você tem que fazer para sentir. Quer uma boa família? Você precisa amar primeiro, para depois ter o produto que é o amor. Então, quando eu brinco de se lascar, você quer saber se está amando ou não, é saber se está se lascando ou não, beleza? E o se lascar não é autopunitivo, é se lascar mesmo. Se você está lascando a pedra bruta que você é, o desejo de estar certo, o desejo de impor, o desejo de não escutar, o desejo de ter prazer imediato, o hoje versus o amanhã, o compromisso versus o desrespeito. Eu preciso só saber isso. Então eu falo, volta lá e ama. Incrível, né? Mas as pessoas que acreditam nessa frase, voltam e amam, recuperam seus casamentos. Na maioria, principalmente quando os dois vêm procurar, tá? É mais difícil quando um vem, porque o outro está desconectado. Aí, então a tarefa é, você vai amar, 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 até tocar o coração, mesmo a contragosto daquela outra pessoa, para que ela possa começar a entender que a vida é mais fácil contigo do que sem você. Parece simples? Não, não é. Mas ter ambientes onde isso é discutido, onde você vai aprendendo um pouquinho, traz seu filho para a evangelização, ele já vai receber alguma coisa que vai aliviar ali na frente. E aí você, enquanto ele está na evangelização, vem você para a evangelização. Não largue seus filhos, não largue as pessoas. Vou te levar no centro. Lá tem uma pessoa que vai falar coisas extraordinárias para você, vai entender. Quanto tempo você vai no centro? 30 anos. Há 30 anos você vai no centro e não consegue falar as coisas extraordinárias para aquela pessoa? Reveja os seus conceitos. Com uma semana de evangelho já é suficiente para aplicar e começar a mudar. Começar a ficar menos irritado. Você acredita que tem gente que se irrita em família? Você acredita que tem gente que fica absurdamente triste em família? Lá na Suécia, no Brasil não, eu sei que aqui ninguém passa por isso. A família é o lugar onde nós tiramos as máscaras. Você aparenta do lado de fora, mas quando você entra em casa, é você. Então, aquelas pessoas que estão ali vão receber as suas sombras. Você vai largar de mão de parecer o bom moço ou a boa moça. E vai ser quem você é, às vezes chato, irritante, preguiçoso, ok? E muitas vezes nós acostumamos a sermos essas coisas ali, sendo que o amor nos convida a sermos melhores por amor. A parte mais bonita de amar é gostar do amor que sente, é gostar do amor que você sente quando olha para a pessoa, quando você age com a pessoa. E aí, é esse exercício de amor que faz com que você saia de uma situação A para uma situação B. – 93% a gente consegue prever, 93% hoje de divórcio com base na comunicação inadequada. Se você olha um determinado padrão de comunicação, hoje, já vi essa pesquisa em vários lugares, mas essa daqui em particular foi uma da Associação Americana de Psicologia, e aí ela demonstra que o padrão de como eu me comunico é preditor da minha separação. Peraí. O jeito que eu falo
Eu olho, a pessoa não faz no tempo que eu quero, eu me irrito e falo: você sempre isso, toda vez, nunca se... Já ouviram falar? Usa a palavra nunca, sempre, toda vez, acabou a comunicação. A comunicação não é efetiva, porque você bloqueou o canal de comunicação. Porque se é sempre assim, toda vez, nunca, eu vou falar o quê? Você já condenou a pessoa da frente. E aí começa com a condenação e a comunicação fecha. Aí o cérebro, que não gosta de ser acusado, ele vai se proteger. Aí arma daqui, arma dali, e vocês vão tentar se amar desse jeito, rosnando um para o outro. Os padrões de comunicação, aprender a falar, aprender a se comunicar, é preditor de uma família feliz. Jesus vai nos mostrar mansuetude. O que é mansuetude? Mansuetude não é ser bobo não, gente. Mansuetude é ser firme e amoroso. Mansuetude é você não botar lenha na loucura de ninguém. A pessoa está irritada. Sinto muito. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. O que eu posso fazer para te ajudar? Aí eu vejo as pessoas, muitos colegas, a pessoa está nervosa, calma! Fica calma! Aí fica os dois nervosos. Um nervoso, o outro mandando a ordem para ficar calmo. Não tem coisa que irrite mais alguém do que receber um calma, né? Calma não, me escuta, me ouve. Às vezes eu estou sofrendo, às vezes eu não estou bem. E a grande questão, e a grande sabedoria de Jesus é que quem está irritado, quem está muito triste, a pessoa não está bem. E se eu olho para a pessoa como ela não estando bem, eu sempre tenho algo a fazer, sempre tenho algo a dar, sempre tenho uma caridade a fazer, um amor a oferecer. E Jesus nos pede que nós sejamos vetores do bem no lar. Se as paredes da sua casa falassem, o que elas me contariam? Pensa comigo. Se a gente desse os espíritos de André Luiz, aqueles espíritos, vamos visitar a casa de você. E aí, toda a energia psíquica, todos os padrões de pensamento, de falas, ficam impregnados nas paredes. E existe uma mediunidade chamada psicometria. Muitos espíritos são capazes de olhar e ver o que acontece ali naquele ambiente. Se eles entrassem no lar de vocês, o que eles veriam? Padrões sistemáticos de amor, fé e oração? Ou a loucura do dia a dia, a angústia, a tristeza, a desconexão? Então, o que a espiritualidade nos convida a fazer? Emmanuel é muito categórico. É importante trazer o Evangelho para o lar. O Evangelho em comportamentos, palavras e ações. A prece é uma das coisas, mas não é só isso. É um padrão de pensamento. Às vezes eu estou lá rezando só com palavras, o coração está em outro lugar, o pensamento está em outro lugar, e eu estou falando com palavras, mas o sentimento não está. E eles pedem que nós enchamos do lugar de amor, de esperança, de fé, de virtude, e isso cria um espaço para afastar os maus espíritos e atrair os bons espíritos. Não há nada que você possa fazer para afastar um mau espírito, a não ser trazer um bom espírito para perto. É sobre atrair o amor que a dor sai, não é tentando parar com a dor. Então, ter o movimento da prece é imprescindível, mas a prece precisa de um compromisso. Estou com um problema com o meu marido, estou com minha esposa, e eu estou, Senhor, me ajuda, porque a gente está com problemas assim, Senhor, me ajuda. Ele vai ajudar, mas eu preciso me comprometer a ser um médium do amor dele no lar. Eu preciso me comprometer a fazer silêncio quando necessário. Eu preciso me comprometer a ser firme e amoroso quando necessário. Eu preciso me comprometer a escutar quando necessário. E muitas vezes, nas famílias, o Evangelho é aquele lugar que é aplicado para o outro, né? Você pega o Evangelho, lê e fala, isso aqui é a sua cara. Já viram isso? Nossa, essa mensagem foi para fulano.
Quando na verdade o Evangelho é sempre pessoal e intransferível. Toda vez que você abrir o Evangelho é para você pensar em você, não é para o outro. Então a família é esse laboratório da evolução, por mais desafiadora que ela seja. E aqui eu estou falando de uma forma geral, porque eu sei que existem famílias muito disfuncionais. Existem famílias onde o comportamento de amor já foi, onde o que ficou foram comportamentos que estão aumentando os débitos daqueles seres, onde as pessoas não só não estão mais amando, como estão trazendo tudo para si, egoístas. Nesses lugares onde as dores estão imperando, para esses lugares é lícito que hajam separações, para que não se aumentem os débitos dos espíritos. A espiritualidade, ela vai respeitar. 1, 2, 3, testando. O som acabou. Desliguei? Descarregou aqui, Cleito? Sim. A espiritualidade vai respeitar as suas decisões. Mas como laboratório, é para misturar coisas e sair coisas novas, coisas diferentes. Olha lá o que a ciência fala. As famílias coesas reduzem riscos de depressão, ansiedade e aumentam a resiliência, que é a superação de momentos difíceis. Então, eu sei que famílias estruturadas, onde as pessoas sabem falar, escutar, sentir e se auxiliar, a depressão é menor, a ansiedade é menor e a superação das dificuldades é maior. Só isso já nos mostra que temos um problema social. As famílias, no geral, estão adoecendo, porque a depressão tem subido, a ansiedade tem subido, e as pessoas estão com baixa resistência à frustração. Elas estão separando cada vez mais rápido. Mas não é tão tragédia assim não, tá? Na década de 80, o pico de separação aumentou. Na década de 90 diminuiu, a gente está numa fase que, estranhamente, estamos voltando a patamares da década de 70. Tem alguma coisa acontecendo socialmente. Alguns dizem que é o crescimento das religiões pragmáticas, que vão ensinando as pessoas como lidar com essa situação. E nós, como espíritas, devemos nos somar a esses esforços, porque a espiritualidade está trabalhando fortemente para que nós não nos separemos uns aos outros, para que a gente não brigue entre nós, para que a gente não se condene. Casamentos estáveis são ligados, altamente correlacionados à longevidade. Vive-se mais, onde as relações são mais estáveis. Casamentos perturbados, picos de ansiedade, vão levar a aumento de pressão, de alimentação, padrões compulsivos, uso de fumo, bebida, comida a mais. Ambientes mais harmônicos, a saúde é consequência. Não é bacana isso? É importante, então, tentar consertar a família ou não? Família como missão coletiva para reparação e crescimento mútuos, objetivos de reencarnação e afinidades espirituais. Nós recebemos da nossa família exatamente o que precisamos para evoluir. O que está na família foi pensado, às vezes, por séculos, por mais desafiador que seja. E aí, quando eu falo família, às vezes é a família nuclear e a família agregada, ou as famílias que eu vou escolhendo, mas de qualquer jeito, os vínculos centrais foram pensados para que você crescesse e a outra pessoa também. Mas não é possível, aquela pessoa me irrita tanto. Não é sobre ela, é sobre você não se irritar. Mas aquela pessoa, ela é agressiva comigo. Mas não é sobre ela, é sobre você saber dizer não para a agressão. A pauta é pessoal. E eu tenho que trazer essa autorresponsabilidade para mim. Não é sobre mudar o outro, é sobre como eu lido com aquilo que acontece comigo. E às vezes sim, às vezes é dizer não e me afastar, mas na maioria das vezes é
Como é que eu posso fazer para resolver? Ela é a escola onde nós aprendemos realmente o que é amar. Porque vir para o centro e fazer caridade é uma coisa bonita. É bonito. Mas caridade real é quando a gente fica. Então, quando você fica e trata aquela pessoa como membro da sua família, é aí que você vai crescer. Essa é a educação que Divaldo, por exemplo, dá para a gente quando ele tem 600 filhos. Não basta só ele ir lá e entregar uma escola, não. Aquela pessoa está precisando, não tem ninguém, então vem para a minha vida. E o quanto que eu estou disposto realmente a trazer as pessoas para a minha vida, para que a minha família espiritual e material cresça nessa terra. Então, caridade é importante. E eu acho que esses seres maravilhosos nos ensinam, a doutrina espírita é repleta deles. Chico Xavier não vou nem falar. Mas nem todos temos condições de ser como eles. Então é para isso que é dado a família, porque você volta e você está lá com aqueles seus. Veio para o centro, rezou, aquela coisa maravilhosa, chega em casa uma gritaria danada. O pessoal desobediente, o pessoal nervoso, o pessoal chateado. Você chama para o Evangelho, não posso, tenho compromisso. Quando você menos espera, o Evangelho não acontece mais. É no lar que eu vou aprender a amar aquele que falha comigo. Falha comigo, já falhou outras vezes, às vezes foi meu inimigo figadal, de fígado a fígado, inimigo de fio a faca aqui, ele fica aqui, ó. 3 encarnações depois, é um filho difícil, dado por Deus a mim. Alguma encarnação depois, eu serei o filho difícil, dado a ele, mas a gente vai se amar. Certa vez, desdobrado, estava muito pesaroso, fiz uma prece sincera, fui ao centro e estava querendo entender por que tinha tanta dificuldade com meu filho. E a espiritualidade desdobra e me mostra uma cena na qual ele foi meu pai, estava invertido, e na sequência me mostra uma anterior onde nós éramos inimigos. Então me mostraram 3 cenas da nossa vida conjunta, onde nós estamos ali, ó, batendo cabeça. Só que nessa o amor venceu. Não importa o que ele faça, o que sai de mim é amor. Tinha dificuldades, e essas dificuldades que pareciam muito, muito desafiadoras com os 14, 15 anos, hoje nós nos falamos todos os dias. Oi pai, oi filho, Deus te abençoe. E aí, como é que foi seu dia? Todos os dias. E ele me fala assim: pai, você não acha estranho que eu acho que um dos meus melhores amigos é você? Não é meio esquisito? Eu não sou teu amigo, tá? Eu sou teu pai. Vamos começar. Não me rebaixa, não. Sou teu pai. Mas eu acho legal que você queira falar comigo, tanto que eu quero falar com você todos os dias um pouquinho, para que eu consiga te dar a bênção e você consiga receber a minha bênção. Uma relação de dores transformadas em relação de amores. E da dificuldade dos 14, 15 anos, eu sofri de chorar ajoelhadinho no chão, porque meu filho virou para mim e falou: eu te odeio você. E eu falava: como? Essa coisinha que eu peguei desse tamanho me odeia? Não, tem alguma coisa errada. E eu fui estudar, porque a doutrina espírita pede que a gente vá para a filosofia de bases científicas e consequências religiosas. Eu não fui rezar só, eu fui estudar como era a relação pai e filho, o que eu estava fazendo, como eu poderia, de alguma sorte, reverter aquela angústia que eu via meu filho sofrendo, porque a geração dele era diferente da minha, eu exigia demais, eu exigia de menos. E aí eu fui entender que eu precisava me comunicar do jeito que ele precisa da comunicação. Comunicar não é o que eu falo, é o que o outro entende. Assim como caridade não é o que eu faço, é o que o outro precisa. Então eu estava falando como eu gostava de falar, e eu esquecia de falar como ele precisava ouvir. E eu fui mudar o jeito de falar, com amorosidade e firmeza, mas respeitando um pouco mais, tentando entender um pouco mais. Fui estudar o que era a geração deles, fui atrair os amigos para perto. Tinha uma pauta enorme de serviço,
5 anos de muito trabalho, em que o filho olha com desconfiança. Ué, por que você está aqui? De repente, os amigos estão na casa, de repente as conversas estão acontecendo com desconfiança. Em algum momento da história ele vira e fala: meus amigos gostam de você, né, pai? Filho. É porque você é um pai legal. Ganhou a encarnação. Sério, filho? E aí, certa feita, depois de tantas dores, voltando para casa, dirigindo um carro, de uma viagem, ele vira para mim e fala: pai, que filho? Posso falar uma coisa? Fala, filho. Eu amo você. Com 20 anos. Então, o pessoal gosta de falar de lugar de fala, né? Então, tem esse lugar de fala onde dores são transformadas em amores. Mas para que isso aconteça, é importante que nós humildemente nos coloquemos num lugar onde eu não fiz tudo. Ainda não fiz tudo para resolver a questão. É muito comum quando você está sofrendo, você fala assim: eu já fiz tudo para trazer o amor na minha família, já fiz tudo que você pode imaginar. Acredite, você não fez. Há sempre algo a mais para aprender, há sempre alguém para mais para conversar, uma situação a mais que você pode, para sair desse lugar para um lugar ainda mais sábio, cheio de luz, repleto dos espíritos que nos amam. Buscai primeiro o reino dos céus, e tudo vos será dado por acréscimo. Observa a espiritualidade que nos ama, o que a doutrina tem para nos dizer, porque esse lugar de família é um lugar das grandes embates da história, e é nele que a gente vai resolver as questões da humanidade. Eu queria deixar só 3 pilares importantes, e eu vou falar ao longo, eu estou começando a falar sobre esse tema. Eu vou voltar aqui outras vezes para falar sobre coisas bem específicas, tá? Como fazer essa comunicação. Mas eu quero deixar para vocês 3 grandes pilares para fortalecer os vínculos na família. Um deles é estabelecer uma comunicação não violenta. Nós aprendemos que quanto mais alto você fala, melhor você é ouvido. Ou quando você está com pressa, é para você sacudir as pessoas para que elas venham no seu tempo. Mas um espírito não vai no tempo de ninguém a não ser no tempo dele. Recebe com amor o que eu estou falando. E a comunicação não violenta respeita o tempo do outro. E aí você vai falar de sentimento a sentimento. E você vai fazer os pedidos da melhor forma, do jeito que o outro entende. Portanto, descubram o que é comunicação não violenta. Gratidão e reconhecimento. Às vezes eu chego em lugares onde, ontem, as pessoas estavam celebrando o Bahia vencendo o jogo internacional. Às vezes está celebrando o Brasil vencendo um jogo, está lá. Nunca vi 11 pessoas correndo atrás da bola, nunca abracei, não sei quem é, e estou celebrando essas pessoas. Quantas vezes você entrou em casa, abriu a porta, olhou para a pessoa que mora lá e falou "Ei!" e celebrou essa pessoa? Quantas vezes de fato você escolheu olhar só a luz, ou o que tem, ou a gratidão, e se comportar com gratidão, e tratar essa pessoa como se ela fosse a número 1 na sua vida? A gente aprende em psicologia e na doutrina que a gratidão, você estabelecer gratidão, é uma decisão de reconhecer que aquilo que está acontecendo é para o seu bem, não é para o seu mal. Que o que está acontecendo é uma oportunidade de serviço e não um lugar para você fazer a vida ou azar. Pessoas que são gratas e reconhecem o próximo, em geral, são mais felizes, e as famílias são mais felizes. E por fim, tempo de qualidade. Às vezes o trabalho tira a gente da família. Aí você está lá, trabalha, quando você chega cansado, aí você traz o que aconteceu no trabalho para casa. Você traz a frustração do tempo passado para o presente. E você deixa de experimentar a oportunidade. Se você tem 15 minutos com alguém, que sejam os melhores 15 minutos da sua vida. Que sejam os últimos 15 minutos da sua vida. Para que você aprenda que tempo de qualidade não é quantidade.
Nós vamos ver nas pesquisas em psicologia que se você tem 15 minutos de tempo de qualidade entre cônjuges, a separação despenca. 15 minutos por dia. Significa que a gente vai falar cerca de 1 hora ao longo da semana, com um assunto de eu escuto você e não escuto, interajo. Se eu dou 1 hora por semana com qualidade, o casamento se sustenta significativamente. Isso também mostra que muitos de nós estamos perdendo esse contato. Estamos vivendo, mas não estamos convivendo. Mesma coisa com filhos. Trabalhei o dia inteiro, meu filho está todo desorganizado. Para! Abaixa, olha no olho. Tempo de qualidade de 10, 15 minutos. Escute, fale, pare tudo. Nada mais importa. E esses 15 minutos vão salvar a sua relação. Eu passei a dedicar 15 minutos olhando para o meu filho em 5 anos. Chova ou faça sol, acordava, ia lá, olhava para ele, falava, fica aqui um tempo com o papai. Como é que você está? Ah, pai, que chato. Ano 1, ano 2, e aí, pai, tudo bem? Ano 3, pai, você não veio me ver hoje. Ano 4, ano 5, até o eu te amo. Então, 3 pilares que nós vamos falar, como fazer, de que forma, e o que a doutrina espírita apresenta para a gente. Essas são referências que não é só da psicologia e da espiritualidade, mostrando que esses pilares vão fortalecer de fato os vínculos. Por fim, qual pequena ação que você fará nesta semana para fortalecer um vínculo familiar? Eu deixo para vocês essa pergunta, é quase como um desafio. Cada um sabe a família que tem. Cada um sabe a dor do calçado, aquela joia rara que você tem em casa. A pergunta central é: o que você vai fazer pequeno? Vai se lascar, vai morder o egoísmo, ou morder o cansaço, eu estou muito cansado, não importa. Mas você vai aumentar o tempo de qualidade, vai aumentar a gratidão e reconhecimento, vai aumentar a comunicação não violenta de alguma sorte com alguém para fortalecer o vínculo familiar. Eu quero que você pense o que você pode fazer para isso, tá? Mais à frente a gente vai falar sobre comunicação em casais e como evitar ciclos de críticas e de diversidade. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que, como primeira provocação, como convite, que vocês, nos próximos, vocês venham para aprender como cada vez mais a se comportar de um jeito que o outro precisa que a gente se comporte. E a gente vai sanar as dores da família, as dores nas relações com filhos, as dores nas relações conjugais, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Giovanni. Obrigado, André. Sempre uma honra inenarrável estar com você aqui. Recadinhos rápidos, até reforçando, toda a mensagem da palestra do André. Para aumentar, e reforçar os vínculos familiares, nada como a casa espírita para ajudar nesse processo, Então, relembrando que nós temos a nossa evangelização e a nossa mocidade a partir das 10 horas da manhã, Crianças a partir de 4 anos, de 4 a 12 anos é a parte da infância, e dos 13 anos para frente a parte da mocidade, beleza? Às 9 da manhã nós temos voltaremos, com a oficina de violão, tá bom? Então é uma oficina gratuita. O que a gente pede é para vocês trazerem o violão de casa. A gente tem alguns aqui, mas quem tiver um violão em casa para trazer, não sei nada de violão, tudo bem, vem aqui que o Igor vai estar aqui para a gente fazer esse processo. E reforçando tanto a fala da Giovânia como a do André, nada como fortalecer vínculos comendo uma feijoada, Então, pensem com carinho aí para esse processo, tá bom? Dito isso, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar toda a equipe espiritual que se encontra presente neste momento aqui nesta casa, e que essa mensagem que nós recebemos entre nos nossos corações, que a gente perceba essa oportunidade de amor infinito que é estar diante de nossa família, que a gente mentalize nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nossa filha, e dirigindo a essas pessoas um olhar de amorosidade.
que a nossa casa seja banhada por toda essa dose de amor. Pai amado, obrigado. Obrigado por essa oportunidade de saber mais sobre o amor, saber mais sobre a doutrina, e que nossos corações se encham dessa mensagem maravilhosa. Que no dia de hoje nós possamos sair com os corações cheios, sendo a inspiração do Mestre Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus.